Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Joana Canal. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 2013, em Madrid, na Espanha. No dia 23 de fevereiro de 2003, um jovem de 18 anos chamado Sérgio, ele chega em casa e encontra um bilhete escrito pelo namorado da sua mãe. O homem chamado Jesus Pradales, ele tinha escrito ali no bilhete que ele e a mãe do Sérgio, chamada Joana, eles tiveram uma discussão e então a Joana ela teria saído do apartamento. Então que ele ia procurar pela Joana. O Sérgio morava nesse apartamento com a sua mãe, o irmão mais novo dele e o namorado da sua mãe, o Jesus. A Joana ela tinha 38 anos na época e ela havia se separado do pai dos meninos há alguns anos. E ela sofria de alguns transtornos. Por essa razão ela tomava ali alguns medicamentos. Ela estava em relacionamento com o Jesus já tinha cerca de um ano. Porém ele havia se mudado ali para o apartamento dela, tinha apenas alguns meses. E o Jesus trabalhava como taxista. O Sérgio ele não teria passado a noite em casa, então ele encontrou o bilhete na manhã seguinte, quando ele chegou ao apartamento. Então, sem saber o que fazer, ele liga para a tia dele, chamada Ana, que era irmã da Joana. A Ana então diz para o Sérgio para ele ligar para a polícia. E assim o Sérgio fez, ele liga para a polícia, porém a polícia ela não registra ali o desaparecimento da Joana. Eles informam o Sérgio que ele teria que esperar 24 horas. E a família da Joana ficou muito preocupada, principalmente porque ela não havia levado os medicamentos dela. Ela também não havia levado a sua bolsa, o telefone celular e nem mesmo os seus documentos. Ela tinha deixado basicamente tudo para trás. Então no dia seguinte, como já haviam passado 24 horas, o Sérgio faz a denúncia novamente. E nesse mesmo dia, mais tarde, o Jesus também vai até a delegacia e também faz uma denúncia. Mas não de desaparecimento, e sim ele faz ali uma queixa de agressão da Joana contra ele. Segundo ele, durante a discussão, a Joana teria agredido ele, e ele apresentava ali alguns arranhões. A polícia ela também verifica que na noite do dia 22 de fevereiro, a noite que supostamente a Joana teria saído de casa, ela tinha feito uma ligação para emergência, onde ela dizia que estava sendo agredida. E ao que se tem conhecimento, a polícia ela foi até o local, mas por alguma razão que não se sabe qual, eles não chegaram a verificar a situação. E a prima do Sérgio, que se chama Irma, ela foi até o apartamento ali aguardar por notícias da Joana junto com seu primo. E ela disse que quando ela chegou no local, ela percebeu que estava bastante bagunçado e que haviam diversas facas ali fora do lugar, reviradas, como se alguém tivesse procurado por uma faca específica. E ela achou isso muito estranho e ela relatou isso para a polícia, mas segundo ela, eles não pareceram dar muita importância para essa informação. E algumas testemunhas procuram a polícia para dizer que haviam visto a Joana. Algumas disseram que tinham visto a Joana utilizando substâncias ilícitas em algum local. E uma outra testemunha disse que tinha visto a Joana na companhia de um outro homem, que não era o Jesus. E parecia que a polícia não estava fazendo muito esforço para investigar o caso, e que eles consideravam simplesmente que a Joana tinha ido embora por vontade própria. E a família, desde o início, achou muito estranha a postura do Jesus, porque ele não parecia preocupado ali com o desaparecimento da Joana. E ele também não estava ajudando nas buscas. Ele se mudou do apartamento que ele morava ali, do apartamento da Joana, e ainda segundo a prima do Sérgio, ela estava lá presente nesse dia, ela estava lá no apartamento, foi no dia seguinte ali ao desaparecimento. E que o Jesus teria tocado a campainha, que por si só já foi um ato estranho, já que ele morava no apartamento até então e ele tinha as chaves. E que para além disso, então ele entregou-lhe as chaves a ela e disse algo como: já que a Joana não vai mais voltar, pode ficar com as chaves, eu estou indo embora do apartamento. O que também pareceu muito estranho para a família, porque como ele saberia que ela não ia mais voltar. Depois disso, Jesus ele não manteve contato com a família. Porém, alguns meses depois, ele começou a ligar de uma forma insistente ali para o telefone do Sérgio. Isso porque, segundo ele, no dia do desaparecimento, a Joana teria levado 600 euros que pertenciam a ele.
Então ele estava ali cobrando o Sérgio porque ele queria que ele pagasse esse valor que a mãe dele tinha levado dele. A família também fica sabendo que 3 meses depois do desaparecimento da Joana, o Jesus ele iniciou um novo relacionamento com uma mulher chamada Maria. Bom, apesar das desconfianças da família, a polícia ela não parecia ter investigado ali o Jesus, já que eles achavam que a Joana tinha ido embora por conta própria, eles não achavam que algum crime tivesse ocorrido. Eles nem sequer levaram em consideração aquela ligação para emergência que a Joana fez na noite do desaparecimento. E muitos anos passaram e a família da Joana não teve notícias dela. Até que em 2019, um casal que estava fazendo uma trilha no município de Navala Cruz encontrou o que parecia ser um crânio humano. As autoridades vão até o local e encontram restos humanos, que mais tarde foram confirmados que pertenciam a Joana. E esse município era onde o Jesus tinha nascido e ele tinha sido criado lá. E os pais dele ainda moravam nesse local. E quando Jesus saiu do apartamento da Joana após o desaparecimento dela, ele foi morar com os pais nesse sítio que os pais tinham nesse município. E a confirmação por meio de DNA de que se tratava da Joana foi feita em 2020. Porém, a família foi avisada apenas em 2022 e eles não foram informados pela polícia, e sim com uma associação que trabalhava ali buscando pessoas desaparecidas. Bom, a polícia ela acaba divulgando a informação que o Jesus seria suspeito nesse crime. E então eles escutam as ligações feitas entre o Jesus e a sua esposa Maria durante um período de quase 2 meses. Isso porque a ideia da polícia era divulgar essa informação de que ele era suspeito para ver como ele iria reagir. Então eles imaginavam que ele e a esposa podiam conversar algo a respeito, ou que mostrasse que ele era culpado, ou então que mostrasse que de fato ele não tinha envolvimento nesse crime. O casal eles tinham 3 filhos. E eles se casaram poucos meses depois do desaparecimento da Joana, em 2003. E o Jesus já não trabalhava mais como taxista, ele e a esposa eles tinham um food truck. Bom, a polícia ela tenta encontrar o antigo táxi do Jesus para fazer análises, e eles recebem a informação de que esse veículo tinha sido vendido e que tinha ido parar na República Tcheca. Porém, eles não conseguem encontrar o veículo. E como esperado, o casal eles conversam sobre o assunto. E a Maria ela parecia ali bastante preocupada com o fato do Jesus ser o único suspeito no caso. E ela também parecia bastante incomodada com o fato dos restos humanos terem sido encontrados ali nas proximidades do sítio da família do Jesus. Mas apesar disso, a Maria ela sempre defendia ali a inocência do seu marido perante as outras pessoas. Então sempre quando alguém comentava sobre o caso, ela sempre demonstrava ali que ela tinha certeza que o marido era inocente. Apesar de que nas conversas com ele, ela parecia um pouco preocupada e questionava ele sobre tudo aquilo. E após uma busca no antigo apartamento da Joana e na casa dos pais do Jesus, o Jesus é preso. Ele nega qualquer envolvimento, porém, depois de algumas horas sendo interrogado, a polícia teria apresentado ali algumas evidências que eles encontraram contra o Jesus. Então ele acaba confessando o crime. Ele disse que na noite do dia 22 de fevereiro de 2003, ele e a Joana tiveram uma discussão e que então ele teria agredido ela, acertando um dos seus braços no seu rosto, e ela teria caído no chão, batendo a cabeça. Ela então ficou desacordada e ele acreditava que ela tinha perdido a vida, então ele levou ela até a banheira e dividiu o corpo dela em partes. Depois ele teria colocado em 2 malas e colocou no seu táxi. Então ele foi até o sítio da família e ele acabou enterrando ali os restos em 2 locais próximo ao sítio. Entretanto, depois, por orientação do advogado, ele mudou um pouco a história e ele disse que quando ele chegou no apartamento naquela noite, a Joana já estava sem vida. E que então ele teria ficado desesperado, sem saber o que fazer. E em pânico, ele colocou ela na banheira, dividiu o corpo em partes e fez tudo aquilo que eu contei antes. Colocou nas malas, colocou no táxi e levou até o sítio da família. E o Jesus ele recebeu uma acusação que seria equivalente no Brasil a feminicídio. E no mês que vem, fevereiro de 2023, esse crime ia prescrever, já que os homicídios na Espanha eles prescrevem depois de 20 anos. E essa é uma lei que a população vem insistentemente tentando mudar.
A população também criticou muito o trabalho da polícia nesse caso. Já a esposa do Jesus, ela disse que ele nunca tinha sido violento nem com ela, nem com seus filhos, e que ele era um homem bom. Apesar disso, havia uma denúncia feita por ela de agressão por parte do marido em 2004. Porém, ela acabou retirando essas denúncias pouco tempo depois. E o filho mais velho da Joana, o Sérgio, ele não chegou a ver a resolução do caso da mãe dele. Isso porque ele perdeu a vida em 2014. O Jesus, ele ainda aguarda julgamento. E assim que tiver atualizações sobre esse caso, eu vou deixar todas as informações aqui na descrição desse vídeo. E esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se ainda não for inscrito, se inscreva, aproveite e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo.